Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 130, módulo 10. O assunto: usando um medidor móvel para medir tensão. Vamos lá? Vocês, aluno, poderá lembrar que uma tensão, ela pode ser considerada como sendo uma força que empurra uma corrente elétrica através de um circuito. Então, podemos concluir que pode existir uma tensão sem que exista um fluxo de corrente. Observe com atenção a figura ao lado. Na figura nós temos uma bateria que por sua vez está ligado em série a um resistor, que por sua vez está ligado a um medidor, conhecido também como galvanômetro. Quando você compra uma bateria, por exemplo, sempre existirá um potencial de 6 ou 12 volts sobre os terminais, mesmo que a bateria não esteja ligada dentro de um circuito. Vamos supor então que você deseja medir a tensão entre os terminais, e a única coisa disponível é um delicado medidor conhecido como galvanômetro, do tipo que já foi discutido anteriormente. Uma maneira de realizar isto consiste em colocar um resistor de alta resistência em série com o movimento medidor, isto é, o galvanômetro, para limitar a intensidade do fluxo de corrente a um valor máximo de 50 microampere. Preste atenção. Uma maneira de realizar isto consiste em colocar um resistor de alta resistência em série com o movimento medidor, que é conhecido como galvanômetro, para limitar a intensidade do fluxo de corrente a um valor máximo de 50 microampere. Este resistor, marcado por RS, de acordo com a figura, ele é chamado multiplicador ou multiplicador em série. O medidor, que é conhecido também como galvanômetro, ele tem um ponteiro, a qual se deve ler a tensão. Vamos supor então que a bateria ela possua uma tensão de 12 volts entre os terminais e que o movimento medidor seja tal que não suporta uma corrente superior a 50 microampere. Preste atenção. Vamos supor então que a nossa bateria ela possui uma tensão de 12 volts entre os terminais e que o nosso galvanômetro, que é conhecido como medidor, ele seja tal que não suporta uma corrente superior a 50 microampere. O valor do resistor deve ser tal que limita o fluxo de corrente da fonte de 12 volts em 50 microampere. A lei de Ohms, ela pode ser usada para achar o valor do resistor RS do circuito. Observe então esta fórmula. R igual E dividido por I. O que quer dizer isso aí? Para eu achar o valor da resistência ou do resistor, tendo o valor da tensão e o valor da corrente, eu divido o valor da tensão pelo valor da corrente. Neste caso, eu tenho R igual 12 volts dividido por 50 microampere. Lembre-se bem que vocês, alunos, não podem dividir volts por microampere. Tem que ser transformado o microampere em decimais. Para a lei de Ohms, é preciso transformar a corrente em ampere. 50 microampere é igual a 0,000005 ampere. Observe que foi colocado 50 microampere em decimais, tendo assim 6 casas depois da vírgula. Agora é só fazer o cálculo, aplicando a fórmula da lei de Ohms. R igual E dividido por I. Nesse caso, nós temos R igual 12 volts, que é o valor da tensão, dividido
por 0,000005 ampere, que é o valor da corrente. Feito o cálculo, nós temos como resultado 240 mil ohms, que podemos então dizer 240 quilo-ohms, que representa a mesma coisa. Com o valor do resistor de 240 quilo-ohms ou 240 mil ohms em série com o instrumento medidor, a deflexão da agulha será no total da escala, quando a tensão for de 12 volts. Se a tensão ela for inferior a 12 volts, a deflexão da agulha do medidor, isto é, do galvanômetro, será menor. Observe a figura ao lado. Observe com atenção. Nela mostramos o circuito para um voltímetro, com o medidor do multiplicador em série. Observe. A escala do medidor foi dividida para se ter uma leitura máxima da escala de 12 volts, para facilitar a leitura. Se este voltímetro ele for usado para medir tensão sobre uma bateria de 6 volts, a deflexão da agulha do medidor, isto é, do galvanômetro, ele será só a metade da escala. Em outras palavras, irá ler 6 volts no medidor. Os medidores do tipo comercial, que possui várias escalas de tensão, possui algum dispositivo para mudar os valores, utilizando diferentes resistores multiplicadores em série com o medidor, isto é, o galvanômetro. Observe as figuras abaixo. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.